Se você anda na linha autorizada pela Rede Globo, na linha pró-tráfico, na linha pró-gangue narcoterrorista, você tem tudo. Agora, se você vai contra, nego, marca para a próxima semana, o julgamento está quase parado há um ano. O sistema vem para cima de você com a violência horrorosa. Porque o sistema é foda, parceiro. Eu tenho uns hábitos muito esquisitos e às vezes eu durmo ouvindo os programas do True Outspeak do Olavo de Carvalho de, sei lá, mais de 10 anos atrás. E eu via o professor Olavo falando sobre esse troço. E eu me lembro da sensação de, na época, achar que era tudo doideira desse velho da Virgínia. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas de tudo que nós dissemos, eu acho que a parte de ontem mais importante é o fato de, como nós falamos, o regime, o sistema, não somente não cooperar com o trabalho das forças policiais, mas também ativamente sabotar esse trabalho e as pessoas que o planejaram. E é claro que há uma maldade nisso, há um componente diabólico, e quando eu digo diabólico, eu digo realmente diabólico, porque eu acho que a violência, a degradação social das drogas, elas vêm, acima de tudo, elas têm um componente, saibam os seus defensores ou não, ela tem um componente demoníaco. Né? O nosso Deus é o Deus da ordem, da família, do indivíduo sadio, né? É o da bondade, é o da justiça. E quando você vê um grupo ativamente defendendo a degradação moral das drogas, porque as drogas são uma tragédia. Todas elas são uma tragédia, em grau maior ou menor. Né? Mas a maconha, poxa, eu falo assim, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que se tornaram indivíduos absolutamente improdutivos por causa da maconha é impressionante. É impressionante. A gente sempre fala aqui, o Monarca, por exemplo, é como que desperdício de intelecto de uma pessoa tão inteligente, sensata, etc. Como poderia ser mais produtiva com a maconha? E quantas pessoas são assim? Né? É a droga da procrastinação, é a droga da preguiça, é a droga do, não estou com vontade de fazer nada. E pessoas, e obviamente há drogas muito piores que têm resultados muito piores, o próprio álcool é absolutamente destruidor. Né? Então, quando você tem a defesa das pessoas desse tipo de coisa, você tem um componente demoníaco. Quando você tem a defesa da extorsão, que é hoje que nós vivemos, em várias, falando sobre isso ontem aqui, de várias comunidades, não só comunidades, está chegando nas classes médias, quando você tem 60 milhões de brasileiros debaixo do jugo do crime organizado, debaixo do controle do crime organizado, você tem uma coisa demoníaca nisso. Então há, sim, ação espiritual por trás dessa história. Nós temos, sim, pessoas lutando, principais e potestades aqui, lutando para empurrar a sociedade brasileira e o máximo de pessoas possível em um caminho demoníaco. É claro que há esse componente. Mas há também uma desconexão da elite com o brasileiro médio. Esse sistema, esse establishment, essa elite, a elite que quer sabotar as operações policiais, a elite que classifica o traficante como vítima e que é verbalizado abertamente pelo presidente da República do Brasil, há uma desconexão completa entre ela e o brasileiro médio, que amaria mais operações como as de anteontem contra o narcoterrorismo. Eu brinco que é um fenômeno parecido com a Tropa de Elite. O Tropa de Elite, eu não sei se vocês têm idade para lembrar do Tropa de Elite. No Tropa de Elite, o Tropa de Elite é um filme do José Padilha, que é um cara, obviamente, muito de esquerda, protagonizado pelo Wagner Moura, que é um cara um pouco de esquerda. Assim, na Coreia do Norte, ele é considerado um cara moderado. Na China comunista, ele é um cara bem de esquerda. Na Coreia do Norte, ele é considerado um cara moderado. Esses caras fizeram um filme e a ideia do Wagner Moura era pintar o Capitão Nascimento, interpretar o Capitão Nascimento como um vilão. Surpresa para eles, e eles dizem isso nas entrevistas, que a população viu o Capitão Nascimento como um grande herói. E até hoje, ele é o maior herói da história do cinema brasileiro e é um símbolo cultural dessa luta ao crime organizado. E eu digo que essa é uma desconexão completa, porque vejam, por exemplo, de vez em quando eu falo, tem questão de insalubridade, né? Ontem eu mostrei aqui muita Globo News e tal, vocês reclamaram. Então, já que vocês reclamaram de Globo News, engulam isso aqui. Hoje eu vou botar o energúmeno falando. No ar. Ele não perde um Paulo Figueiredo do show, então eu vou botar um vídeo dele. Vai ser a maior audiência que ele vai ter nos últimos anos. Bota aí pra gente, por favor, Bruno. Mora na periferia do Rio, os pretos e os favelados do Rio, isso é pesquisa do Datafolha, tem mais medo hoje da polícia do que dos bandidos que estão ali na área deles. A polícia dá mais medo. E outra pesquisa mostra que no Brasil inteiro,
Só 46% da população confia na polícia, 51% dizem não confiar na polícia. Isso em todo o país. Agora, quem está ali no Rio de Janeiro, nessas comunidades que é o tempo inteiro marginalizada, ali ninguém pode de fato confiar na polícia. Porque é isso, a polícia só entra, o Estado só entra para massacrar. E quem apoia o massacre é pessoa com caráter bizarro, um caráter distorcido, como esse Diogo, que está aqui comentando que tem que ser feita uma faxina no Rio de Janeiro. Aí tem outros dizendo, chora esquerdalha, como se a esquerda estivesse chorando por bandidos, e não chorando por vidas, e não chorando pela mãe que perdeu o filho nessa carnificina, e não chorando pelo policial, que foi morto também, porque foi colocado na linha de frente de uma guerra às drogas insana. Tem esquerda chorando por policial? Eu não vi uma esquerda chorando por policial. Eu vi a esquerda chorando pelas vítimas da sociedade. E essa visão de que a população não aplaude as ações da polícia, que a população, na verdade, nas periferias, nas favelas, ama traficantes, você começa a ver o contraste disso com a nova pesquisa que saiu. E vê que 70% da população apoia a mega operação do Rio de Janeiro. É o contraste entre esses imbecis. Eu sempre falava isso na Jovem Pan, agora eu dei a ele o energúmeno, a maior audiência que ele tinha desde o último Morning Show, onde ele participou comigo, mas as pessoas falavam, eu tenho muita raiva, você tem que tirar ele do programa, não sei o quê. Eu pedia para a Jovem Pan para deixá-lo no programa, para ele servir de escada, porque ele é sempre um porta-voz da esquerda mais imbecil. Ele não tem capacidade de ter ideias próprias, não consegue articular absolutamente nada, mas ele é o porta-voz do que pensa uma esquerda incrustada na elite dentro da mídia tradicional e em outros lugares, que tem um contraste brutal com o que pensa de fato a população. Então, a população pensa uma coisa, esses caras pensam exatamente o oposto. E é por isso que você não se sente representado na velha mídia. É por isso que você que está em casa não se sente representado na velha mídia. Por isso você liga a televisão, esses caras não te representam. Agora, Jovem Pan, tadinha, descansa em paz, né? Outro dia me mandaram um vídeo do Renan, aquele cara do MBL na Jovem Pan. Eu falo assim, puxa, triste fim. Né? Mas como eu disse, como dizia o Capitão Nascimento, a coisa não ia ficar assim, né? Porque o sistema é foda, parceiro. Se você voltar no programa de quarta-feira, você vai ver que eu falei que quem luta contra isso é, via de regra, punido pelo sistema. Eu disse isso ontem. Citei o caso do general Braga Neto, interventor federal do Rio de Janeiro, preso, do Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF e recordista de apreensão de droga, condenado ao pagamento de mais de R$500 milhões em multas em um caso fajuto sobre as eleições de 2022. E agora entra para essa lista de pessoas que combateram o crime sendo punidas o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. E como eu digo, né, é o Brasil o país das coincidências. O tráfico de drogas não tem absolutamente nenhuma ligação com o poder público. Mas, um dia depois da operação no Rio de Janeiro, que apreendeu mais de 100 fuzis e eliminou algumas dúzias de vagabundos, causando o maior prejuízo dos últimos tempos no Comando Vermelho, o que acontece? Como uma coincidência, vejam isso, pum, TSE marca para terça julgamento de ação que pode caçar Cláudio Castro. Rapaz, mas né? Eu acho que vocês são muito levianos. Vocês são muito levianos de acharem que tem alguma coisa, alguma ligação. Ora, esse caso estava parado no TSE há um ano. Um ano, quando o Ministério Público Eleitoral apresentou recurso e o caso chegou até eles. E assim, antes, o Cláudio Castro, e a direita é tão desesperada por um ídolo que agora o Cláudio Castro virou ídolo da direita. Antes, o Cláudio Castro, que era querido do Xandão, estava lá cantando evidências com ele em um jantar. Aqui. Não tô. Ah, meu Deus, eu me divirto com a minha profissão, cara. O cara que ontem nego estava chamando de o Bukele é brasileiro, etc. Semana passada, não, tempos atrás, de quanto é isso? Não consigo ver, nem com a minha operação dos olhos eu consigo ver isso aqui. 23 de agosto de 2025? Tem, sei lá, 3 meses. Então é isso mesmo. 2, 3 meses atrás, né? Agosto, setembro, outubro. 2 meses atrás. Estava cantando evidências com o Xandão, um dueto. Muita gente dizia, eu recebi essa informação de muita gente até dentro do próprio PL, que o Cláudio Castro era o candidato preferido do Alexandre de Moraes para o Senado do Rio de Janeiro. Mas vocês vejam o que acontece, né? Basta o cara fazer, ele precisava aparecer, basta ele fazer uma operação contra o crime organizado,
E de um lado a direita fala, é o nosso Bukele, chegou o Bukele, até fisicamente é parecido com o Bukele, etc. E esse é o lado bom, né? Mas o lado ruim é que o amor do próprio Alexandre com ele acabou. E ele passou a receber pedido de explicações sobre a operação, como nós veremos logo em seguida. No TSE, esse processo, como eu disse, ficou parado 1 ano. E logo como coincidência, no dia seguinte da operação, uma coincidência incrível, o caso que estava quase parado há quase 1 ano, tem o julgamento marcado para a próxima semana. E aí eu digo vocês tirem as conclusões de vocês. Isso é o que eles chamam de desordem informacional, né? Esse é o termo logo, não é mais desinformação, porque eu estou falando dos fatos para você, que está em casa assistindo, tratando como um espectador inteligente e deixando, tira suas próprias conclusões, você acha que é coincidência ou não. Eu acho que isso é a concretização máxima da frase do Capitão Nascimento. Isso é tropa de elite total. Se você anda na linha autorizada pela Rede Globo, na linha pró-tráfico, na linha pró-gangue narcoterrorista, você tem tudo. Não precisa se preocupar com processo, com ineligibilidade, com nada. Agora, se você vai contra, nego, marca para a próxima semana, o julgamento está quase parado há 1 ano. O sistema vem para cima de você com a violência horrorosa. E eu não sei como tem gente que acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que é tudo coincidência. E não, Cláudio Castro não é o Bukele brasileiro, como tem gente falando. Não é que ele quebrou as pernas do Comando Vermelho, matou toda a liderança, não expulsou o Comando Vermelho do Complexo do Alemão e da Penha. E tomou uma boa ação, que foi aplaudida aqui, inclusive, ontem no programa, mas essa ação foi o suficiente para que fossem atrás dele com violência que sirva como um aviso. E claro, comparar com o Bukele é brincadeira, né?